mulher, tudo bem? Hoje eu trago pra você essa linda necessaire aqui, uma necessaire prática e bem vendável. Uma necessaire de bebê, uma necessaire feminina, uma necessaire masculina, tem várias opções aí pra você. E bem útil, né? Porque quem não precisa de uma necessaire cheia de bolso dentro da bolsa? Então hoje essa aqui é a nossa aula, assim como você pode ver quantas divisórias ela tem aí, uma peça super prática. Nós temos dois bolsos aí com tela, temos bolsinhos de plástico também, que ela pode colocar maquiagem, de repente passa um paninho e tá tudo certo. Também você pode oferecer para sua cliente uma sugestão de kit higiene, né, onde ela vai poder colocar aí várias coisas e levar dentro da bolsa. Você pode fazer com vários tamanhos, usando o mesmo projeto, você tem diversas possibilidades. Essa aqui é a nossa nova aula, espero que você goste. Vamos lá conhecer um pouquinho dos materiais que nós vamos utilizar e também as medidas. Então, para fazer a nossa peça, nós vamos precisar de dois tecidinhos aqui. Eu já cortei aqui, arredondei, ó, mas é um retângulo. Nas medidas de 10 de altura por 8 de largura, tá? O que eu fiz aqui? Eu peguei qualquer coisa circular, até a fita mesmo, a gente coloca aqui, ó, e arredonda o cantinho aqui, tá? Pode ser uma régua, pode ser o que você tiver aí no seu ateliê. Então, arredondei aqui pra ficar mais bonitinho e vou cortar um pedacinho do meu forro. Aqui eu tô usando até um retalho, ó, nas medidas de 8 de largura por 10 de altura. Vou separar aqui. Vamos precisar também de zíper de metro, duas vezes nas medidas de 28 e duas vezes nas medidas de 38 centímetros, 4 cursores, duas telinhas vôlei. Aqui eu vou usar tela, você pode fazer em tecido, em plástico, o que você quiser e o que você tiver aí no seu ateliê. Nas medidas de 14 de largura por 30 de comprimento. Aqui eu também vou usar o tecido principal. Aqui, ó, eu usei retalhos, então, aproveitando todos os tecidos que eu tenho aí no ateliê, eu peguei um retalho de tecido que eu tinha com a mesma composição da bolsa que nós fizemos aqui na nossa plataforma. E eu tinha também um pedaço aqui, ó, de tecido azul que já estava quiltado. Então, eu fiz uma brincadeira aqui, ó, e emendei um pedacinho dessa faixa que mede... Deixa eu ver aqui. Ó, 6,5 centímetros. Então, 7 centímetros, que 1 centímetro eu costurei aqui. Uma faixa de 7 centímetros eu coloquei aqui para dar um acabamento aqui, ficar bem legal. Eu gosto bastante dessa brincadeira de duas cores na mesma peça. As medidas do corpo da nossa peça, 30 por 36. 30 de largura por 36 de comprimento. Aqui eu já estruturei, quiltei. Eu tenho TNT 80, o acoplado e o meu tricoline, tá? Você pode estruturar com a manta, o que você tiver de estruturador aí. A mesma medida do meu tecido principal, eu vou fazer no meu forro, que é azul também aqui, ó, vai ficar essa brincadeira. Só que aqui tem uma coisinha, ó, eu peguei e coloquei aqui uma entretela para ele ficar mais firme, tá? Para o forro ficar mais firme. Ana, mas como que eu não tenho entretela com cola? Essa entretela que eu usei aqui, ela não tem cola. O que eu fiz? Eu usei essa cola permanente aqui, que eu tô adorando utilizar para tecido. É uma cola bem bacana, então eu passei a cola... Ó, aqui, ó, vocês até conseguem ver que ainda tá molhadinho, ó. E eu colei a minha entretela aqui só pra deixar o meu forro um pouco mais estruturado, tá bom? Então, tecido principal e tecido de forro nas medidas de 30 por 36. Duas vezes no meu plástico, aqui eu tô usando vinil translúcido, tá? Ou a sarginha também é bacana pra você utilizar e fazer. Pode ser o plástico cristal, a partir do 0,20 é bacana, pra gente ter uma peça um pouquinho mais estruturada, tá? Duas vezes nas medidas de 31 por 27. 27 de largura e 31 de altura, duas vezes. E também vou usar aqui o viés. Aqui eu vou usar o queridinho da vez, né? Que é o viés Boneon. Todo mundo tem falado muito bem desse viés e a gente vem fazendo vários testes. Como essa peça vai ser uma peça arredondada, vamos ver se a gente consegue fazer uma peça, dar um acabamento legal. Caso a gente não consiga, nós vamos usar o viés industrial também.
E aí você usa o viés que você tiver disponível aí no seu ateliê. São materiais básicos, mas que vai sair uma peça linda. Vamos lá para a confecção da peça. Então vamos começar a nossa peça. Vou pegar aqui os 2 zippers de 28 centímetros e os meus 2 pedaços de plástico juntamente com o meu viés e nós vamos lá para a máquina. Já trouxe todo o meu material aqui para a máquina porque fica mais fácil para a gente já ter tudo em mão. Então, o que a gente faz para facilitar a produção? A gente sempre leva para a máquina tudo que a gente vai fazer de uma vez só. Então, procure ter uma mesinha ao seu lado, auxiliar, ou corta todas as partes da peça e leva tudo que a gente for costurar de uma vez só para a máquina. Pra gente não ficar naquele vai e vem, vai pra mesa, volta pra máquina, vai pra mesa e volta pra máquina, tá? Então aqui ó, eu trouxe os meus plásticos, o meu viés, e eu já vou começar aqui ó, vou usar aqui um calcador ó, um calcador de teflon. Por quê? Porque eu vou costurar plástico. E pra gente costurar plástico facilita muito. É um calcador barato. Ele existe tanto para máquina doméstica quanto para máquina industrial. Para máquina industrial eu tenho na loja, tá? Então facilita muito a sua vida. Eu uso ele para tudo, né? Vocês já sabem que eu sempre tô com ele na minha máquina. Porque eu gosto do tamanho dele, eu acho um tamanho muito legal. Então aqui, ó, eu tô costurando com uma agulha 14. A linha que eu já costumo sempre usar, que é aquela linha de referência 2182 da Ricamari, que eu gosto bastante, que eu acho que é uma cor que combina com tudo. Então eu vou pegar aqui, ó. O meu viés boneon, ele vem já com a marcação aqui no meio. Eu vou fazer a dobra e vou passar nas 2 pontas aqui, ó, maiores que eu tenho da peça. Nas 2 pontas de largura, né, com a largura de 27 centímetros. Então, vou posicionar aqui. Vou usar um ponto 4. E aí, ó, eu vou vir ajeitando o meu viés. Olha lá, passei aqui de um lado, agora eu vou passar do outro também, tá? Posso até dividir aqui, ó, pra facilitar na hora do movimento aqui da máquina. E aí eu pego meu viés aqui, ó, e vou passar. É muito gostoso esse viés, tá, gente? É um viés muito maleável. Ele é ideal pra você trabalhar com peças pra bebê, porque ele é um material muito gostoso. Então, todo mundo que trabalha com peça de bebê aí tem gostado bastante desse viés. Eu tenho vendido bastante dele na loja. Muita gente tem procurado. A gente ainda não tem cores mais suaves, né? Tão suaves. Mas as que eu encontrei eu já coloquei na loja. Olha lá, vai ficar assim, tá? Agora a gente vai colocar o nosso zíper. Eu vou pegar aqui o lado do meu zíper. Eu gosto muito de viés com acabamento, né, de 2 costuras, você sabe disso. Então eu fiz uma costura prendendo o meu viés aqui, ó. E agora eu vou vir com o meu zíper. Então eu vou pegar o lado certo do meu zíper, o avesso dele vai ficar pra dentro, ó, da minha peça. Eu vou sobrepor aqui em cima e vou passar uma costura. Então mede bem bonitinho aqui pro seu ponto ficar bem certinho. Ó. Olha lá que bonitinho que fica, tá? Então eu vou ter 2 costuras aqui e a parte de trás da minha peça vai ficar com esse acabamento aqui. Agora eu vou repetir o mesmo procedimento nos 4 lados aqui que a gente colocou o viés, tá? Então posso mandar ver aqui na produção. Então bora lá. Aumenta o som aí, DJ.
Olha lá, já temos aqui os 4 lados devidamente costurados com o acabamento e com o nosso zíper colocado. Agora nós vamos colocar os cursores aqui e vamos unir lá na mesa. Olha lá. Então vai ficar assim, ó, com esse acabamento bem bonitinho aqui, ó. Bem delicado. E agora nós vamos fazer a união. Para colocar o meu cursor, eu gosto de fazer o seguinte, ó. Eu venho aqui. De um lado eu deixo um pouquinho maior. E do outro menor. Olha lá, eu vou alinhar a minha peça aqui. E aí eu coloco o meu cursor. Ó, coloquei, eu volto. Dou uma empurradinha aqui, ó. Prontinho, ele entrou. Agora eu faço a mesma coisa aqui, ó. Tá? Vamos alinhar bem bonitinho aqui. E vamos colocar o cursor. Ó, e aí nós vamos ficar com os 2 bolsos aqui, tá? Então, ó, esse vai ser o resultado. Eu tenho aqui, ó, 2 zíperes, né? Cada um em uma extremidade. E eu tenho também, eu já alinhei aqui, ó, o excesso que eu tinha, eu tirei. Agora, o que que nós vamos fazer? Eu vou dar uma puxadinha aqui, ó. E nós vamos deixar esse zíper um pouco tombado pra dentro da nossa peça, ó. Dessa forma, tá? E aí, ó, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou ir dobrando mais ou menos uns 3 centímetros, tá? Vamos ver se já tem aqui 3 centímetros. Ó, 3 centímetros certinho. Então, eu vou alinhar aqui, ó. E vou colocar aqui um grampinho. Certo? 3 centímetros para um lado. E automaticamente o meu outro lado já virou aqui, ó, tá? Então, nós viramos a peça e vamos ver se tem 3 centímetros também. Ó, 3 centímetros, tá? E aí, a gente vai dar uma vincadinha aqui, porque o vinil, ele é mais rígido. Ele vai ficar assim, ó, tá? Um bolso pra cá, pra um lado, e o outro bolso pro outro lado aqui. E aí, o que que eu posso fazer aqui? Eu posso dar uma leve arredondada nessas pontinhas aqui, ó, porque eu quero a parte interna da minha peça arredondada. Você pode... Deixa eu só tirar esse clips aqui. Pode fazer isso ou não, tá? Eu vou fazer porque como eu vou usar o viés, eu gosto de fazer o viés mais arredondadinho. E aí, eu vou vir aqui, ó. E aí, você pode usar o que você tiver aí. Vou dar uma leve arredondada aqui na minha peça. Já uso aqui esse aqui de gabarito, ó. Venho aqui em todos os cantos e vou fazer a mesma marcação. Pode só passar o viés na lateral, tá? Mas eu gosto do viés mais arredondadinho. Essa peça, ela fica muito bonitinha, toda redonda por dentro. Olha lá. Ficou com um leve arredondado aqui, ó. E agora eu vou passar o viés em toda a volta. Bom, agora vamos ver, né, se a gente consegue fazer isso com o viés Boneon. Vou fazer ele branquinho também. Então, vou vir aqui, ó, colocando o viés. Eu gosto de ir usando aqui, ó, uma chavinha de fenda pra ir me auxiliando, tá? Pode ser até aquele furador manual. Como esse arredondado aqui não tá tão grande, eu acho que eu não vou ter problema em fazer ele com esse viés Boneon. Porque o viés Boneon, ele não tem elasticidade, tá? Então, ele não é enviesado. Ele é mais difícil pra gente poder fazer curvas.
E olha lá que lindeza que vai ficar a nossa peça, tá? Já passei aqui o viés, usei o viés Boneon, olha só que legal. Ele faz curva assim, apesar que ele fica um pouquinho rugado, ó. Mas ele faz a curva assim, tá? Aqui eu aconselho você a usar o viés normal mesmo, aquele viés industrializado que a gente usa. Já gostei bastante do resultado que deu aqui. Queria fazer a peça branca, tá branca aqui, né? Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o forro da nossa peça. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar os nossos bolsinhos de telinha aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Esses bolsos aqui, eu escolhi também colocar zíper, tá? Então da mesma forma que a gente fez aquele acabamento, nós vamos fazer aqui. Então vamos voltar lá, ó, no nosso viés. Vou pegar aqui a minha telinha e vou fazer o acabamento igualzinho a gente fez no plástico, tá? Agora vai ser na telinha. Então vou dobrar aqui ao meio, ó. O viés, tanto o Boneon quanto o de gorgurão, ele tem um lado certo que ele faz a dobra, tá? Às vezes ele fica duro, a gente não entende, ai, não tá tão ruim de trabalhar, mas é porque ele tem o lado certo pra você poder fazer essa dobrinha aqui, tá? Então, analisa aí. Ó, só que o zíper a gente desmembrou, né? A gente tirou o nosso zíper aqui. Eu vou continuar com o meu zíper aqui, só vou vir aqui em cima, ó. E vou passar a minha costura aqui. Ó, desse jeitinho aqui, tá? Agora eu pego o meu pedaço de viés aqui e faço o acabamento na parte de cima do nosso zíper. Pra gente poder pregar no nosso forrinho aqui. Então, ó, encontro aqui. E aí é só vir costurando. Olha lá, vai ficar assim, tá? A gente só vai colocar depois o nosso cursor. Vou repetir a mesma coisa na minha outra telinha. Prontinho, ó. Coloquei aqui os meus cursores, agora a gente vai colocar aqui na peça. Ó, cursores já colocados, telinha prontinha, ó, montadinha. Ah, essa cor azul e branco ficou lindo, né? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos posicionar aqui, ó. Eu vou alinhar aqui bem certinho e vou colocar aqui alguns alfinetes para não me perder aqui. Pra gente poder pregar bem bonitinho na nossa peça, né? Ó, prendi um lado. E ó, esse plastiquinho aqui, ó, ele vai aqui ao meio. Olha que legal que vai ficar, tá? Então a gente vai prender ele aqui ao meio também, mas vamos prender primeiro aqui as nossas telinhas, tá? Meu forro tá sobrando aqui, mas ó, eu tenho uma linha vermelha aqui, ó, que eu fiz a marcação pra eu poder me orientar. Vamos lá, e eu vou passar uma costura fechando essa telinha aqui e prendendo o nosso bolso aqui também. Ó, costurei aqui, agora o que a gente faz? Eu vou dobrar aqui ao meio, nós vamos encontrar, eu vou me alinhar aqui, ó, pelo meu zíper e vou marcar aqui o meio da minha peça. Marquei o meio aqui, vou marcar o meio também do meu tecido principal. Como eu gosto de trabalhar com o forro bem maior, eu vou agora refilar o excesso que eu tenho aqui, ó. Agora eu venho aqui com a minha placa, ó. E vou refilar.
Depois de tudo já montadinho, tá? Olha só, ficou dessa forma. Agora, a gente vai marcar o meio aqui, né? Já marcamos o meio da nossa peça. E vamos posicionar aqui esse plástico aqui com os bolsinhos que nós fizemos. Marca bem certinho o meio. Então, ó, meio com meio. Vê o alinhamento, ó, mais ou menos um dedo para cada lado aqui, ó, tá certinho. Então, aqui eu tenho o meio. Olha lá, já centralizei a peça aqui, tá? Agora a gente vai pegar ó, um pedaço do viés, vou dobrar aqui, ó, fazer com que ele vire uma fita e nós vamos posicionar aqui, ó, bem no meio e vamos passar uma costura dos dois lados, dividindo aqui, ó, a nossa peça em dois bolsos. Olha lá, eu passei a costura dos dois lados aqui, ó, na nossa fita de viés e aí agora nós temos dois bolsos aqui, ó, tá? Então, aqui eu tenho um bolsinho, ó. Aqui eu tenho outro. E aí, você pode colocar quantos bolsos você quiser aqui nessa necessaire. Agora, nós vamos fazer a nossa lapela. Vou reservar essa parte. E eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui a minha lapela direito com direito, vou passar uma costura e vou deixar a parte de baixo aqui pra gente desvirar. Olha só. Esse aqui vai ser o resultado da nossa lapela. Se você quiser passar o viés aqui, também vai ficar bem bonitinho, tá? Aqui, ó, eu já arredondei levemente a nossa peça, igual a gente fez no nosso plástico, tá? Agora, a gente vai achar o meio aqui da nossa peça. E eu vou achar também o meio da minha lapela. Então, achei o meio aqui da minha lapela e o meio da minha peça. Aqui é a parte da frente, aqui é a parte das costas da minha peça. Eu vou precisar também de 1,15 m de fita de cetim, pra gente fazer o fechamento, tá? Então, eu vou posicionar aqui, ó, no meio, onde eu fiz a marcação, a minha fita de cetim, e vou vir com a minha lapela, direito com direito, meio com meio, e vou posicionar aqui, a gente vai passar uma costura, tá? Então, vai ficar aqui, ó, a lapela e a fita de cetim aqui grudadinha. Na parte de trás da minha peça. A parte da frente dela tá aqui. Aqui na parte da frente, eu vou aproveitar e também vou colocar minha etiqueta. Prender com um alfinete para ela não me atrapalhar. Agora, eu vou pegar aqui o nosso forro. Vamos posicionar aqui, meio com meio. Lembra que a gente marcou os meios aqui? E vamos passar uma costura prendendo o nosso tecido principal no nosso forro. Prontinho, agora prendi todo mundo aqui, ó, tá? O nosso forro tá devidamente no lugar, a parte externa da peça também. Agora, a gente vai fazer o acabamento com o viés. O viés vai em toda a nossa peça. Eu vou fazer com esse viés aqui mesmo, porque como é na parte externa, eu quero dar um acabamento melhor. Esse viés aqui, o Boneon, ele faz a curva, mas ele deixa aquelas ruguinhas, como eu mostrei pra vocês. Então, nós vamos passar o viés em toda a peça. Então, eu vou começar aqui, ó, pelo lado avesso da minha peça, tá? Porque eu gosto de rebater o viés pelo lado direito. Então, eu vou abrir aqui, ó, e nós vamos começar a passar aqui o viés.
Olha só, passei o viés em toda a volta. O importante do viés para ele ficar bacana é o quê? Tá vendo que essa parte minha aqui, ó, tem curvas e ela tá enrugada a parte de dentro. A parte onde eu passei a costura, ela não tem ruga alguma, tá? Então isso que vai deixar o seu viés bonitinho. Agora eu vou jogar esse viés lá pra frente pra gente poder rebater todo esse viés na peça. E olha só que bonitinho que fica, tanto na parte de dentro quanto na parte de fora da nossa peça. Olha. Agora nós vamos fazer o acabamento aqui na lapela pra gente poder fechar a nossa nécessaire. E olha lá, como ficou linda a nossa nécessaire, tá? E olha o viés. Bem bonitinho, ó, bem acabado. Ele faz a curva bem certinho, ó, tá? Então, ele é melhor para a parte externa, né, que é a parte de acabamento. E agora a gente vai fazer o fechamento aqui. Ana, mas eu não tenho ilhós, o que eu posso fazer? Se você não tiver o ilhós, você vai prender, vai dividir essa fita, né, em duas. Aqui, ó, nós temos duas fitas. Uma parte você vai costurar aqui, ó, na sua aba. E a outra onde a gente costurou mesmo, tá? Que aí você vai poder fazer o laço da mesma forma que a gente vai fazer aqui. Esse aqui vai ser o fechamento da nossa peça. Então, eu vou lá, vou pegar agora o ilhós, que nós vamos colocar um ilhós aqui. Ó, aqui eu vou usar o ilhós número 0. Então, eu vou dividir aqui, ó, a minha lapela. Mais ou menos um dedo pra cima aqui. Deixa eu até fazer uma marcação aqui pra você ver. Ó, aonde eu fiz o X aqui é onde eu vou colocar o meu ilhós. Então, com a ajuda de uma tesoura aqui, eu vou fazer uma abertura na nossa lapela. Vou usar aqui o ilhós número 0. Ó, eu vou abrindo aqui, ó. E vou medindo aqui pra ver se já cabe o meu ilhós. Eu gosto de fazer ele bem justo. Ó, esse aqui já dá, tá vendo? Eu acerto aqui, ó, a parte maior, venho com a parte do acabamento aqui, ó. Posicionei aqui a minha matriz e vamos fechar. Prontinho, o ilhós colocado. Agora, pra gente fechar, ó, eu pego aqui as duas partes. Uma delas eu passo aqui por dentro, ó, ajeito. E damos aqui um laço. E olha só que nécessaire linda que fica, tá? Olha só que linda que ficou a nossa nécessaire. Aí, quando a gente abre aqui, ó, nós temos aqui um bolsão. Temos alguns bolsos aqui de plástico, que pode ser uma excelente opção para você oferecer para sua cliente como uma nécessaire porta-maquiagem, uma nécessaire kit higiene, que dá para ela colocar bastante coisas aqui na parte de plástico. Ela pode pôr outras coisas aqui na nossa telinha. Tem a transparência, o fechamento é muito bacana. É um fechamento diferente, uma nécessaire prática. Olha lá. Se você não quiser, Ana, não quero fazer com laço, faça com botãozinho, né? Um botãozinho aqui também, pode ser um botãozinho tic-tac, ou um botão /80, ou até o botão imã, né? E aí, no lugar de você fazer
o laço, você faz o botãozinho, mas o laço dá todo o charme na peça, né? Esse aqui é um modelo que a gente já tinha aqui na plataforma, porém a aula tava bem com muita variação, então resolvi gravar novamente e aí aproveitei para fazer algumas modificações, porque no projeto original, aqui a gente tinha um um elástico para colocar a toalhinha e não tinha mais nenhum bolso. Então aqui a gente fez mais 2 bolsos aqui, que nada vai impedir de você colocar também um elástico para prender uma toalha aqui. Mas eu acho que com o bolso fica muito mais atrativo, ela pode colocar uma toalhinha aqui tranquilamente e vai ficar tudo fechadinho aqui, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado dessa aula, um beijo e até a próxima!